Tudo isso que a gente está vendo as empresas fazerem agora é uma sinalização de que a economia está começando a retomar. Você só vai fazer captação de debênture e toda emissão de dívida privada das empresas se você tem perspectiva de crescimento, né? A gente só se endivida se a gente tem condição de pagar. Pensando quem está em casa, a gente só vai fazer um endividamento, vai comprar um bem, fazer alguma compra maior se a gente tem condição de pagar lá na frente. As empresas a mesma coisa. A gente está vendo essa emissão de dívida crescer agora, as debêntures crescerem agora, porque há uma sinalização de crescimento à frente. Por isso, a gente pode aumentar o investimento, pode fazer esse movimento agora, porque lá na frente a gente vai conseguir pagar essa dívida. O CDS, que é um seguro contra o risco de calote, atingiu 117 pontos nesta terça-feira, menor nível desde maio de 2013, quando estava em 111 pontos. É a 15ª queda seguida este ano, impulsionada pela aprovação da reforma da Previdência e pela expectativa de novo corte na taxa básica de juros, que deve ser anunciado hoje pelo Banco Central. É uma chancela de confiança. Quanto mais baixo esse valor, que é o prêmio de risco que a gente considera, ele está caindo, significa que esse país está com um grau mais elevado de confiança. A gente sempre gosta de olhar também no relativo, né? Hoje a gente vê a Argentina com um grau extremamente elevado de risco, acima de 4.000 pontos, e o Brasil aí caminhando para uma coisa próxima de 100 pontos de prêmio de risco. É uma diferença muito grande e justamente sinaliza as diferenças de macroeconomia de cada um dos países. A Argentina numa crise muito profunda e olhando para frente só vai piorar, e aqui a gente caminhando no sentido contrário. Então, assim, a chancela do investidor nesse sentido é positiva, porque sinaliza que o país está no caminho correto. No documento divulgado nesta sexta-feira, a projeção do Ministério da Economia é que o PIB cresça 0,81% em 2019. A estimativa anterior era de crescimento de 1,6%. Para a inflação, a previsão é que o índice que afeta diretamente o bolso do consumidor fique em 3,8% em 2019, menor que os 4,1% previstos anteriormente. Para 2020, a previsão é que o PIB cresça 2,2%. Mas também pode indicar uma renegociação de dívida num cenário com juros menor, né? Uma situação um pouco mais favorável, não? Uma parte disso também é esse sinal. Se você tem uma taxa de juros que está mais baixa agora, os bancos estão com capacidade de dar crédito. Você pode trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Da mesma forma que o consumidor faz em casa, as empresas também têm condição de fazer isso, né? Aproveitar o momento que você tem liquidez em excesso, a gente tem condições financeiras para as empresas fazerem isso, a gente consegue também baratear o custo das empresas, como a gente barateia o custo da pessoa física. Para os analistas do governo, as novas regras para a aposentadoria, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de fazer o PIB crescer 0,5 ponto percentual por ano nos próximos anos. A política fiscal que está no centro, ela passa por um momento de um novo patamar, que é o caso da nova Previdência, e abre também espaço para as discussões de outras medidas, é o caso da tributária, e as duas constituem medidas que afetam o que chamamos de PIB potencial da economia brasileira. Nesse cenário de incertezas, o consumo das famílias não cresceu o suficiente para dar fôlego à economia. Imagina que os 13 milhões de desempregados, mais os milhões de pessoas que resolveram não procurar mais emprego porque não conseguem, mais as pessoas que estão desistindo de estar no mercado de trabalho, você pega todo esse contingente, você vai perceber que essas pessoas não têm como consumir, né? Não tem renda para consumir. Nos últimos 2 anos, o PIB avançou 1,1%, que já é insuficiente para a recuperação econômica. Soma de todos os bens e serviços produzidos no país, num determinado período de tempo, o PIB, Produto Interno Bruto, funciona como um termômetro da economia. Se está zerado ou negativo, indica que as coisas não vão bem. Se está positivo, mostra que a geração de riqueza está aumentando, geralmente refletindo no aumento de emprego e de renda da população. Para ajudar a planejar quanto e como gastar, o governo divulga periodicamente um boletim de projeções macroeconômicas.
Ana Catarina Fontes é o exemplo de uma mulher portadora do gene da hemofilia. Uma portadora tem um cromossoma X normal e um anómalo. Se tiver um filho do sexo masculino, o bebê tem uma probabilidade de 50-50 de receber o cromossoma X anómalo, causador do distúrbio hemorrágico. Catarina transmitiu o gene causador da hemofilia ao filho Hugo. Até aí, nunca tinha desconfiado que poderia transmitir a doença. O Hugo começou a aparecer com nódulas negras por volta dos 10, 11 meses de idade, umas nódulas negras assim muito grandes mesmo. Portanto, era um garoto que ainda não andava, ainda não gatinhava, pronto, e nós começamos a achar aquilo muito estranho, porque ele não sofria maus tratos, não é? Pronto. Além do que as nódulas negras eram assim de uma cor muito esquisita. O diagnóstico não foi fácil. Depois de várias idas ao hospital e análises inconclusivas, Hugo foi reencaminhado para um centro de referência de hemofilia. Finalmente, foi-lhe diagnosticada a hemofilia A mais grave. Catarina descobriu nessa altura que foi a transmissora da doença. É um sentimento de culpa sem culpa. De culpa sem culpa, pronto. Segundo a Associação Portuguesa de Hemofilia, pelo menos 30% dos doentes não têm antecedentes familiares de distúrbio hemorrágico. Depois de Catarina Fontes descobrir que era portadora do gene, uma segunda gravidez foi assunto delicado. É muito complicado uma pessoa pensar em ter um segundo filho numa situação destas. Ainda não há qualquer perspectiva de cura para a hemofilia. As biofarmacêuticas que se dedicam à investigação garantem que as últimas inovações ao nível dos tratamentos e da prevenção que chegaram ao mercado já conseguem responder bem aos anseios dos doentes, mas ainda falta muito caminho. A Sobi, uma dessas multinacionais que está em Portugal, dedica-se aos tratamentos inovadores de doenças raras e ao desenvolvimento de novos medicamentos biológicos nas áreas da hematologia e da imunologia. O diretor médico da Sobi, em Espanha e em Portugal, Juan Vila, afirma que há um grande investimento, mas os resultados para o objetivo final, para a cura, ainda estão longe. Diz o médico espanhol que o investimento é grande. O trabalho centra-se sobretudo na investigação de tratamentos biológicos para a hemofilia A e B. A SOBI tem investigado para encontrar fatores 8 e 9, são os que estão em falta nos dois tipos de hemofilia, e a nossa investigação está focada em encontrar moléculas que, através de medicamentos fisiológicos e naturais, poderão prolongar e aumentar a proteção do paciente antes das hemorragias. Para já, é a única garantia que este diretor médico da SOBI pode dar, depois de ter visto introduzidos no mercado medicamentos inovadores que prolongam o tempo de proteção e diminuem o número de tratamentos. São fármacos que dão ao sangue uma capacidade de coagulação semelhantes à das pessoas sem a doença. Sem qualquer outra garantia que possa dar para o futuro, o médico sublinha para já a melhoria da qualidade de vida dos doentes. Já estamos a ver em estudos que fizemos que com estes o uso de analgésicos diminui. Cerca de 1000 portugueses convivem diariamente com a hemofilia. No campo terapêutico, os mais recentes estudos provaram que os tratamentos com moléculas biológicas têm melhorado a qualidade de vida dos doentes. Bárbara Reis, a única mulher diretora de um grande jornal de circulação nacional, dirige, a partir de agora, o Jornal Público. O que é que a fez querer tornar-se jornalista, Bárbara Reis? Eu acho que sou, sobretudo, uma pessoa curiosa. Não há bom jornalismo sem curiosidade. Foi a curiosidade o motor da sua decisão de se tornar jornalista? Bom, como já vimos, eu entrei pela imagem, não é? Mas quando foi para o curso de comunicação social, a ideia era querer ser repórter fotográfico? Exatamente, porque exatamente, o meu desejo, embora tenha ido a tal ida a um estúdio aos 13, 14 anos, tenha sido um estúdio de um fotógrafo que fazia publicidade e moda, senti imediatamente que não era isso. Eu queria aquilo, ou seja, aquele universo das máquinas, dos líquidos, da câmara escura, de fazer a melhor fotografia e de a tratar, tudo aquilo me fascinou, mas eu sabia que queria aplicar aquilo à realidade, aos pés na terra. Daí o ter ido para o jornalismo na Nova. E fotografava nessa altura? Fotografava, mas não tenho nada guardado. Quando escolheu o curso de comunicação social, foi a sua primeira opção? Foi a única opção. Não pôs a hipótese de ser outra coisa qualquer ou de ir para outro curso qualquer? Eu pus Nova comunicação social, uma única linha. Tem antecedentes familiares na comunicação social? Não. Portanto, o jornalismo era um território totalmente, um continente totalmente por desbravar. Por desbravar. Para si. Totalmente. Quem foi a primeira figura tutelar no jornalismo? Bom, eu tinha 17, 18 anos, não é? Quando entrei no Expresso.
As pessoas que me ensinaram muitíssimo no Expresso foram o João Carlos Silva, que hoje está na Sábado, e o Zé Cardoso, que continua no Expresso, com quem aprendi, enfim, 1 milhão de coisas por segundo. Mas foi na prática, portanto, não foi ainda durante o curso? No curso não aprendi nada, foi terrível. Que não chegou a terminar? Que não cheguei a terminar. Porquê? Por se ter aborrecido, entretanto? Não, quer dizer, o curso não era assim muito interessante. Erro meu que devia ter escolhido outra coisa, devia ter escolhido História. Rapidamente percebi. E o que gostaria de fazer com o curso de História? Provavelmente a mesma coisa? Provavelmente o mesmo. Mas haveria mais coisas que não sei, que agora demora mais tempo a recuperar. Quer dizer, foi fazendo pequenas coisas, tive uns primeiros meses em que fazia tudo e mais alguma coisa. Comecei a fazer breves, porque eu tinha 17 anos, aquilo foi uma brincadeira de verão. Lembra-se da primeira coisa que assinou? Não me lembro da primeira coisa que assinei, mas lembro-me, portanto, eu tive 2 anos no Expresso e ao fim dos 2 anos o público, os séniores, não é? O Vicente, o Zé Manel, o Jorge Vemas, o Nuno Pacheco, começaram a criar o público. E às tantas o Vicente disse: tragam aquela rapariga, como é que ela se chama? Que fez aquela coisa muito gira dos refugiados. Era a Bárbara. E era eu. Portanto, essa para mim é um bocadinho a primeira história que eu fiz. E o que era a coisa muito gira dos refugiados? Eu não me lembro bem, mas foi uma coisa que fiz para a revista e que vim fazer aqui ao lado, aqui ao pé do jornal. Na altura era a sede das Nações Unidas aqui em Lisboa, e lembro-me que vim aqui falar com uma senhora sobre uns refugiados. Já não me lembro de qual era a história. Lembro-me, que eram refugiados, provavelmente da África, e que e ficou aquela história gira dos refugiados. Mudou muito nestas 2 décadas, Bárbara Reis? Mudou, seria muito difícil não ter mudado. O jornalismo também mudou muito. Mas aprendi também, com as diferentes coisas que fiz, sobre os mitos que há de parte a parte. Dos jornalistas em relação a quem os lê e de quem consome produto jornalístico em relação ao que é o jornalismo? É um triângulo de mitos. Dos leitores em relação aos jornais, que veem por vezes em pequenos erros... grandes intenções malévolas. Precisamente, que veem em alinhamentos de notícias, uma pequena e uma grande, intenções ideológicas declaradas e programadas e manipuladas. Há também os mitos que as instituições têm em relação a nós, ao nosso trabalho, e não o percebem muitas vezes, a maior parte das vezes, não percebem o trabalho do jornalista, e vice-versa, e os mitos que há entre os jornalistas em relação ao trabalho das instituições, quer sejam os governos, as empresas e por aí fora, onde nós também muitas vezes encontramos esse espírito diabólico por trás de determinadas decisões, quando depois, se formos a fundo tentar percebê-las, percebemos que elas foram assim, por acaso. O mundo da comunicação social mudou muito nestas 2 décadas. Mudou para melhor ou para pior? Eu acho que perdemos muito, perdemos mesmo. Qual é, do seu ponto de vista, a maior ameaça a que o jornalismo está hoje sujeito? Bom, o jornalismo hoje está com muito pouco dinheiro, está com esse grande problema. Portanto, é a ameaça económica? Quer dizer, nós temos que encontrar aqui um modelo de negócio, não é? Como se diz, não há de facto um modelo de negócio.